gente boa! Seja muito bem-vindo a mais um podcast, Dialogando Podcast. Vai curtindo, compartilhando. É neste canal que você vai encontrar aqui gente interessante, bom bate-papo, aprender coisas interessantes aqui, se surpreender com histórias, tá bom? O meu nome é Maciel. Meu nome é Douglas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo, mas o importante é que você e nós estamos aqui. E tem mais gente especial hoje, hein, Maciel? Tem gente finíssima. Tá aqui a minha amiga Lília e a Isadora, né? Eu tô até com os livros dela aqui. E daí, Lília, tudo bem contigo? Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Maciel, Douglas. Primeiro, agradecer pelo convite. É muito importante pra gente estar aqui para falar de um projeto que foi tão especial na nossa vida, né? E é isso. Vamos bater um papo aí super legal. Vocês duas são jornalistas. Você é a Isadora, Lília e a Isadora, né? Isso. Pra quem não conhece, essa é a Isadora. Eu sou a Isadora. Essa é a nossa amiga Lília. Ah, tá certo. Vocês duas são jornalistas. Nós duas. Nós estudamos juntas na PUC. Fizemos o curso de comunicação social, né, com bacharelado em jornalismo. E aí, desde o primeiro dia, ela foi a minha dupla do primeiro trabalho. Da faculdade para a vida. E da faculdade para a vida. Pro livro, né? Pro livro. Esse livro aqui de vocês, que Ferida Invisível, foi feito no TCC? Como que foi feito esse processo aqui? Sim, ele é um trabalho de conclusão de curso que nós queríamos retratar, né? Desde o início a gente queria algo impactante que mexesse com as pessoas, e é um assunto bem triste, né? Bem polêmico, mas teve um resultado muito bom pra gente, tanto para o nosso trabalho, tiramos nota máxima, e também para nossa vida pessoal. Né? Hoje vocês atuam no jornalismo mesmo, né? Impresso. No caso da Lília, hoje você é assessora de imprensa, né? Assessora de imprensa, você trabalha... Atualmente eu saí da assessoria, né? Eu também trabalhava em assessoria de imprensa e comunicação política. Uhum. E aí agora eu tô fora da área, tô só fazendo freela, redação e essa parte de marketing, redes sociais, mas o jornalismo mesmo, por enquanto, eu tô um pouco fora da área, tô de escanteio. Tá no stand-by no momento. Tá de stand-by. O jornalista, ele é meio que um artista, né? Quando a pessoa começa, ela já pensa logo assim, não, todo mundo vai me ver, televisão. É mais ou menos isso? O que a pessoa pensa? É a minha curiosidade. O que a pessoa pensa? Vou fazer jornalismo, assim. A pessoa já pensa com o microfone da Globo News, assim. É isso que vem na mente, eu também sim, fazendo aquelas matérias de guerra, sei lá, alguma coisa. Você, Lili, o que passou na sua cabeça fazer jornalismo? Vou destruir os pensamentos de vocês, que eu Sério? nunca quis isso desde o início. Sério? Não, quando eu era pequena, eu sempre quis escrever. Meu sonho era escrever. E eu não sabia como que eu ia encaixar isso na minha vida. E aí eu conheci o jornalismo. Eu acho que eu tomei a decisão por volta de uns 12 para 13 anos que eu queria ser jornalista e ninguém tirava isso da minha cabeça porque eu gostava de escrever. E aí, meu pai sempre teve um sonho de me ver na televisão, né? Nossa, minha filha vai apresentar o Jornal Nacional algum dia. Todo mundo pensa isso. E eu sempre tirava ele de ideia. Não, pai, eu não dou muito bem, não dou certo com TV, esses trem, quero escrever. E aí foi assim que eu decidi ir pro jornalismo, mas a Isadora é diferente de mim. O extremo oposto. Desde criança eu fazia entrevista com minhas bonecas, gente. Eu entrevistava as bonecas. E eu mesmo dava as respostas, né? Claro que a boneca não falava. Minha mãe falava, gente, não tem outra coisa pra essa menina fazer na vida que não ser repórter, que ir pra esse jornalismo. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Só que a gente tem que desconstruir esse pensamento de que o jornalista ele só é um repórter, né? De que o jornalista ele só tá na TV. Porque isso é tão errado. A gente entra no curso pensando que realmente a gente vai sair de lá diretamente pra Globo. A gente sai do curso achando que vai ser contratado. E tem tantas possibilidades bacanas. Por exemplo, esse livro abriu tanto a minha mente para eu perceber que eu poderia ter um outro viés de trabalho, né? A escrita, a forma de comunicação. Comunicação é tão mais do que só a TV, né? Nós estamos aqui, inclusive, fazendo comunicação. Mas eu trabalhei na TV, sim. Eu trabalhei na TV Goiânia.
na parte do esporte, no jogo aberto, saía de São Paulo, né, e vinha pro local. Eu era repórter do jogo aberto, trabalhei na Band de Uberlândia, fazendo jornalismo mesmo, cobrindo o factualzão pesado. Trabalhei na TV Anhanguera, em Catalão. E depois trabalhei na assessoria de imprensa e comunicação política, que aí foi quando eu entendi que o jornalismo era muito mais do que só TV. Você viu a grandeza do... Eu falei, gente, como assim? Eu tava sonhando pequeno, eu acho. Porque eu acho que, assim, pra gente, assim, pra um cara que é meio, assim, burro nessa área aí, na questão que a gente olha assim, mas, gente, a gente vê um nicho muito fechado, um mercado muito, muito pequeno. O que dá na cabeça da pessoa entrar nisso, né? Mas, então, assim, pra você aí que tá querendo ser jornalista não, né? Porque não é só jornalista no caso, no sentido assim de ser repórter, né? Exato. E tudo. Repórter é uma das raízes. Uma das possibilidades, né? Você pode ser repórter, por exemplo, só na reportagem são tantas possibilidades, você pode ser tanto audiovisual quanto do impresso. A Lilian foi durante muito tempo repórter do impresso, que é aquela matériazinha lá que você pega no jornalzinho todos os dias. Ou então você pode ser o repórter do online, a Lilian também foi repórter do online. Inclusive, o impresso é a paixão da minha vida. Se um dia eu quiser finalizar minha carreira, vai ser no impresso. No impresso, escrevendo. Você gosta de escrever. Sim. Então uma gosta de falar, então é... Eu não quero que o jornalzinho que chega lá pro senhorzinho morra. Todo mundo, desde que a gente começou o curso, muito antes, as pessoas falavam que o jornal impresso ia acabar, né? Né? Infelizmente, já diminuiu bastante a demanda, mas se depender de mim... Eu acho que vai ser, eu acho que não é igual eu estive falando aqui, eu tenho um pensamento comigo, as coisas não, acho que não acabam, apenas mudam. Eu acho que tá acabando o papel, sim, mas vai continuar ainda no online. Né, as matérias e tudo. Uma vez, Marcel, quando eu acho que eu era fazendo ensino médio ainda, ouvi dizer que o início desses jornais, na verdade, até novela tinha em forma de papel, né? Não sei se como você estuda jornalismo, então... Sim. É verdade, é isso mesmo? Então? A verdade é isso. Lá na época da Grécia Antiga, as novelas eram em forma de folhetos, né? Então, isso era lido em praça pública e era assim que as novelas aconteciam. As formas de comunicação, no princípio, eram desse jeito. O rádio, por exemplo, antes de ser rádio, ele também era dessa forma. Era aquela mensagem de carta, né? Então, mandava, viajava dias e dias e dias para conseguir chegar ao remetente. E era o máximo na época, né? Que é o que tinha, né? Era então, o máximo, né? Top. Então, assim, isso era lá pro alto escalão, né? Os pobres, vamos dizer assim, que não tinham condição social, naquela época não tinha nem como se comunicar com outra pessoa que estivesse em outro lugar. Então, no princípio, era bem mais complicado do que hoje. E como é que vocês têm visto essa mudança, essa migração aí hoje? Até recentemente teve uma paralisação de jornalistas, né, de vários meios de comunicação paralisando, reivindicando aí a melhoria, a reposição, na verdade, né, salarial, não é nem aumento, né? É reposição, porque houve uma defasagem aí, eu acho que até dada essa pandemia também, né? Então, assim, como vocês veem esse cenário? Como que afetou para vocês aí ou não mudou muita coisa? Olha, é uma situação bem complicada. O jornalismo é muito ingrato, sabe? Tem muitos veículos de comunicação que pagam muito pouco e exigem muito trabalho. Mas a gente entende que é uma área assim, que necessita de investimento, de grupos maiores, né? Por exemplo, hoje um jornal que eu trabalhava antes, ele é sustentado pela política, basicamente. Então, se isso acabar, não tem como pagar os salários dos funcionários, não tem como imprimir o jornal. Então, assim, e a tendência é piorar. O negócio é migrar para o online mesmo, para ter uma verba, se quiser manter o impresso, né? E na TV não é muito diferente, né? Precisa de verba de investimento e quando não tem... E hoje está uma competição assim, porque está essa questão assim até por exemplo, no caso da televisão, a TV hoje está sendo
tendo concorrente hoje a rede social. Né? Hoje a rede social acaba... Lógico, tudo bem que quando as pessoas, para ratificar uma notícia na rede social, eles volta pro tradicional, né? Claro. Vai lá, não, tá na rede social, será que é verdade? Tudo isso, aqueles que têm algum senso crítico, né? Daí eles passou lá no Jornal Nacional, não é verdade. Muitos só acreditam na rede social. Tem aquelas pessoas ainda que é muito inocente ainda na rede social. Eu creio que esse senso crítico das pessoas está muito pouco, ainda está muito superficial. Sim. Mas, assim, na minha opinião, ainda tem um oceano ainda de profundidade para melhorar esse senso crítico das pessoas de ver a notícia, né? E essa guerra também que está hoje também na questão da informação, que a gente vive uma guerra muito louca de informação, assim, estamos vivendo excesso de informação e junto com a informação hoje está caminhando a desinformação, tudo andando junto e as pessoas hoje tá difícil as pessoas discernir, né? Eu acho, Marcel, muito importante isso que você está falando. Eu acho que esse talvez seja a maior preocupação hoje do jornalismo, lidar com as fake news e lidar com algo que é tão efêmero e tão rápido e tão presente, que é a rede social, que é a internet. Por que a Globo faz aquele plantão? Toca aquela musiquinha, todo mundo sai correndo. Porque é uma tentativa da TV de acompanhar algo que está acontecendo em tempo real na rede social. Porque todo mundo vai primeiro na rede social. A TV continua sendo a fonte de credibilidade, certifica e comprova na TV. Mas a maior dificuldade que eu vejo hoje, não diria nem dificuldade, mas o desafio, é que todo mundo hoje é meio jornalista. Sabe? Todo mundo acha que pode fazer. Só que não percebe o quanto a opinião, o quanto aquilo que está sendo dito interfere na vida das pessoas. Por exemplo, tenho o maior respeito por blogueiros. Problema zero. Admiro muito, sigo vários deles. Mas a gente percebe que às vezes não tem a dimensão do alcance. Você vê lá 15 milhões de seguidores. Você não para pensar que são 15 milhões de pessoas que estão sendo influenciadas com a sua opinião. E ali você está fazendo comunicação, você está se colocando num papel de comunicador. Precisaria ter esse tato, essa sensibilidade de perceber que precisa ter credibilidade e o cuidado na informação que você está passando. Sabe? Então, quando a gente fala assim dessa guerra das informações, é algo muito, muito grande. Se você parar para fazer uma análise crítica mesmo, precisaria, às vezes, em alguns momentos, até ser repensado como isso está sendo feito. Né? Porque o que a gente tem na internet? Quem que faz esse filtro? A gente estava conversando há pouco, antes de começar a gravar, essa questão, exatamente isso. Na TV a gente tem uma linha editorial, nós temos pessoas que estão ali para filtrar esse conteúdo, para editar esse conteúdo, para que chegue a informação da maneira como é pretendida. E quem faz isso na rede social? Eu vi uma pessoa falando que o jornalismo ele tem migrado, tem mudado o seu formato no sentido do jornalismo, tem se migrado do jornalismo informativo para um jornalismo opinativo, mas um jornalismo mais emitindo opinião, entendeu? E com isso tem vindo a rede social sendo quase também contraponto também, né, dessa questão. Vocês concordam também que com essa visão também que tem havido essa mudança do jornalismo informativo em si um jornalismo mais opinativo, assim, um jornalismo mais de opinião mesmo, assim? Por exemplo, nós temos hoje, por exemplo, da Jovem Pan mesmo, aquele Pingo nos Is, que ele é um jornalismo ali de opinião, basicamente de opinião, assim como muitos outros, né? Sim. Vocês concordam que tá havendo, assim, no Brasil, no mundo, na verdade, né? Só no Brasil, no mundo, essa migração do jornalismo informativo para um jornalismo mais de opinião mesmo? Eu não diria uma migração. Desde sempre, desde que o jornalismo é jornalismo, existe o jornalismo opinativo e o informativo. Tá havendo uma fusão. Eu acho que não é uma migração, não é como se fossem assim, dois pontos e um tá saindo de um e indo pro outro. Entende? Certo. Eu acho que tá tendo uma fusão. A gente tem a junção do informativo com a opinião. Porque tudo que se você parar para pensar, tudo que você fala, mesmo sendo uma informação, a maneira como você passa essa informação tá enviesada pela sua opinião. Né? A entonação da sua voz, a sua postura corporal, porque a comunicação ela é não verbal também. Então, quando você faz essa fusão, aí a gente passa a ter essa sensação de que é só opinião, mas é informação que está vestida de opinião.
E eu acho que é o que vai continuar acontecendo justamente pela facilidade do acesso às redes sociais, por ter esse momento aqui do podcast. Isso mesmo que eu tô falando, é uma informação vestida de opinião. Tô dando a minha opinião a respeito do que eu conheço, né? Então... Agora há pouco você comentou, dentro disso que você está falando, sobre as pessoas da internet, redes sociais, blogueiros, né? Que às vezes elas influenciam 15 milhões de pessoas, por exemplo. Tem gente que assiste lá, coloca um vídeo, deu 30 pessoas só, é pouco? Na verdade não é pouco. É uma sala de aula que está escutando você, assistindo e sendo influenciado, né? Então agora com essa questão que o Maciel propôs, você falou, não é uma migração, né? Na verdade é uma fusão. E todos têm o poder de participar, que por exemplo, nós aqui estamos participando. É porque há muito tempo o jornalismo ele evocava para si, eu lembro o Pedro Bial uma vez fez essa autocrítica ali, né? Nós jornalistas já há muito tempo evocamos para nós a opinião pública, né? Não, a opinião pública, e muitas vezes era a opinião publicada, não era bem uma questão, então há muito tempo o jornalista assim, demonstra um poder muito grande, né, nessa questão da informação, né? E hoje, assim, o cidadão comum, hoje tem uma frase que o povo chama de o afegão médio não tem, assim, muito esse discernimento de qual que é a informação e qual que é a opinião, né? Assim, as pessoas não sabem, muitos pegam uma opinião e já entendem ela como informação. Mas no curso de vocês, quando vocês forem fazer, até porque eu quero falar desse livro de vocês aqui, que é maravilhoso, vocês têm que vender mais desse livro, gente. Pelo amor de Deus, porque senão eu vou fazer um plágio dele e vou vender. Nossa senhora, Isadora. Ferida invisível. Assim, o que mais impactou vocês? Principalmente quando se trata aqui com esse livro aqui, ó, Ferida Invisível, né, que fala dramas que cercam abuso sexual contra crianças e adolescentes. É um tema pesado. Assim, o que fez vocês falar, não, nós estamos fazendo na área de comunicação social e o que deu na cabeça de vocês entrar nesse tema aqui? A gente queria falar sobre um assunto que pudesse transformar as pessoas em algum sentido. Eu não lembro muito bem como que a gente chegou nesse tema. Foi em alguma discussão Posso palpitar? Pode. A gente tinha um professor de pesquisa de opinião e mercado que falava assim pra gente que só faria sentido fazer um TCC, um livro-reportagem, se fosse sobre algum tema que não tivesse em pauta. Um tema de relevância, mas que não tivesse em pauta. E aí nós ficamos pensando, gente, como assim, né? Porque na nossa cabeça tudo que era relevante estava em pauta. E aí quando a gente parou para pesquisar, lembra agora? Quando a gente sentou lá na biblioteca e estava lendo, eu falei, amiga, não tem nenhum livro aqui que fala sobre abuso sexual. Ela me olhou com a cara de, você tá brincando, né? Você não tá querendo me propor falar sobre isso. Não. Aí eu falei, vamos amadurecer a ideia, vamos pensar direitinho. E aí logo ela já foi pro emocional, né? Amiga, será que a gente vai conseguir? Meu Deus, é um tema muito pesado. Minha maior preocupação era se a gente ia conseguir chegar no final dele, assim, com saúde mental. Não chegamos. Não, mas ele tá aí. Tá aí para ajudar as pessoas, né? Porque Sim. Mas aqui é uma ferida invisível, com certeza tem muito significado por trás desse Sim. tema. Sim. Se é invisível, teoricamente, poucas pessoas ou quase ninguém vê, né? Sim. Certamente foi isso. E uma ferida é algo horrível. A pergunta que eu queria fazer para vocês aqui é o porquê do ferida invisível. Por mais que a resposta pareça óbvia, mas por que vocês escolheram esse tema? Hoje no Brasil ou no mundo inteiro, acontece muitos casos de abuso de crianças, ou nesse sentido, como é que tá? Nós deixamos o título do livro para o final. Depois de ouvir todos os relatos, de passar por diversas delegacias, conselhos tutelares, e aí a gente quis demonstrar como que uma pessoa que sofreu abuso se sente. Ninguém vê a ferida dela, é interna. Só ela sente. Se ela não contar pra você, você nunca vai saber que ela passou por aquilo. Então a gente começou a pensar sobre isso, como que a gente consegue demonstrar isso? Como que a gente vai representar o nosso assunto em um livro? E aí a gente chegou nesse título. A gente já queria colocar alguma coisa com ferida, né? E aí foi discutindo até chegar nesse ponto. Porque eu acho que
hoje, vendo ele, relendo, eu não encontraria outro título para ele se não fosse esse. Como é que foi para vocês o primeiro encontro, assim, com a matéria? De fato, vocês saíram a campo, não sei se vocês foram nos juizados, foi numa delegacia. Como que foi esse primeiro relato, a primeira história para vocês, assim? Como que isso impactou você? Como vocês lidou, assim? Como que foi essa experiência? Assim, a primeira, essa chegada, né? Porque depois o desenvolvimento, tudo bem, mas esse choque inicial, como é que foi para vocês, assim? Nós visitamos todos os conselhos tutelares de Goiânia, né? Nós visitamos todos os conselhos, nós visitamos a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o Ministério Público e o Instituto Médico Legal. Então, nós fomos em todas as fontes possíveis. E o primeiro momento, eu acho que a gente ficou meio anestesiada, né? A gente saiu do primeiro conselho tutelar meio sem acreditar em tudo que a gente tinha escutado. E aí, para transcrever isso, porque só abrindo um parêntese para explicar para quem está nos ouvindo como que funciona, é um livro-reportagem que você vai gravando e depois você tem que transcrever, né? Então, você tem que ouvir tudo que você gravou e ir tirando, fazendo a decupagem, né? Tecnicamente falando, tirando o que você quer para o seu texto. Então, quando nós paramos para ouvir, a gente ficou meio sem entender. Sabe quando você não acredita? Que parece que você não consegue digerir a situação? A gente escutava junto, e aí quando a gente não estava juntas fazendo, a gente mandava mensagem uma para outra, e ela falava assim pra mim: amiga, eu não tô conseguindo mais. Eu falava: amiga, eu também parei por hoje, não consigo mais ouvir essas histórias. Então, assim, são muito pesadas. E a ferida invisível é justamente por isso. Porque a gente sabe pouco sobre isso. É uma alienação que acontece dentro de casa, sabe? A maioria dos casos nos conselhos tutelares não é alguém da rua que cometeu o abuso, que cometeu o crime. É o pai, é o tio, é o avô, que é mais triste, é o irmão. A pessoa que você confia. Exatamente, por isso que a ferida é invisível. Tem aqui se me permita, tem aqui um parágrafo que eu estava lendo agora há pouco, diz assim: a conselheira Roseli Monteiro afirma que em todo bairro e em toda classe social acontecem casos de abuso sexual, mas que não existe uma estatística no Conselho Tutelar. Agora ela diz, abre aspas: não posso te dizer em números de casos, mas posso afirmar com certeza que todos os dias tem ao menos um caso. Ou seja, é muito abuso por dia, né? Infelizmente, pelo menos um é mais do que a gente imagina. É muita coisa. Só no ano de 2016, o Disque Denúncia, o Disque 100, recebeu mais de 306 mil denúncias de abuso sexual infanto-juvenil. Então, imagina quantas pessoas não ligaram, né? Porque para você tomar essa atitude de pegar o telefone e ligar, imagina, assim, essa sensação de empatia, né, com a vítima. Você tendo que ligar para denunciar o seu pai. Ligar para denunciar o seu avô, o seu tio. Então, assim, 306 mil é um número absurdo. E como a Roseli disse, a maioria não denuncia. A maioria ainda não denuncia. Não denuncia. Porque deve ser um trem, assim, muito, caramba, assim, muito pesado, assim, é difícil, assim, falar, assim, realmente se colocar na pele, é muito complicado. É o caso do nosso último capítulo, que a gente conta os relatos. A gente tem um personagem que ela é real, ela passou e ela aceitou falar com a gente. E ela conta que ela falou sobre os abusos com a mãe. E a mãe não acreditou nela. A própria mãe não acreditou nela. Então, assim, para você ter a válvula de falar para alguém, né, já é muito difícil. Ainda você falar e uma pessoa não acreditar em você... Nossa, a pessoa tá... Então é pior ainda, sabe? E a gente teve muitos casos, assim, de que a criança demorou a falar, demorou a demonstrar sinais. Para descobrir um abuso de uma criança pequena, ela passa por várias sessões com a psicóloga e ela vai fazendo testes com eles para identificar. Então é muito difícil para a criança expor isso. E para um adulto, então, eu creio que seja muito mais difícil. Não, né? É uma situação, você assim, destrói uma família, né? Assim, e o futuro, uma criança dessa tem que ser trabalhada, assim,
Eu Eu acho que acredito- é eterno, assim, a questão do tratamento assim, Sim, psicológico. com Eu acho que certeza. o acompanhamento é o resto da vida. Eu acredito que a pessoa nunca mais vai ser a mesma, sabe? Ela vai perder ali uma estrela, vai apagar uma estrela dentro dela que nunca mais vai se acender novamente. 2 pontos. Primeiro, até a criança entender que ela está sofrendo abuso para repassar isso, demorar um pouco. E depois, outro assunto aqui do seu livro, primeiro esse, né? Depois o outro. Tem um momento que a pessoa ela começa a imaginar que ela passou por aquilo porque ela mereceu, né? Ou seja, começa a criar coisas trazendo a culpa para ela. Isso do que ela quando passou. a criança não se apaixona pelo abusador. Tem Porque isso também. pode acontecer isso e ela acha que aquilo é bom pra ela. Que é uma forma de carinho, uma forma de amor. Porque também tem um abusador que dá Caramba. presentes pra vítima, né? Dá presentinho, É todo um nosso contexto, né? segredinho, Na verdade, é todo um contexto. Isso que a Lilian falou é tão real. Nós fomos no Cevan e lá tinha uma garotinha de 8 anos que ela tinha que ficar isolada. Porque ela já tinha um apetite sexual descontrolado. Ela era abusada pelo pai desde os 3 anos de idade. E ela se apaixonou por ele. Então, quando ela foi levada para o Cevan, ela deu muito trabalho. Porque ela, óbvio, inocentemente, né, impossível ela imaginar que aquilo estava errado. A cabecinha dela Né? foi Então, formatada nesse poxa, mundo, uma meu coisa- pai, né, tava cuidando de mim, me dando amor, me dando carinho, que era a forma que ela enxergava. E aí ela falava, né, pra diretora do Cevan, você tirou o meu pai de mim. E ela falava pra ela, olha, um dia você ainda vai me entender. Um dia você ainda vai me entender. Mas assim, a gente percebe o tanto que é delicado, né, essa questão de perceber isso. E respondendo o primeiro ponto que você trouxe também, Douglas, no Instituto Médico Legal nós conversamos com o Dr. Leonardo, que à época era o psicólogo responsável, e ele falou que são várias sessões onde a criança ela tem que desenhar. A forma mais fácil que as crianças representam um abuso é pelo desenho. Oralmente, a oralidade da criança para explicar, até porque ela não sabe explicar o que aconteceu, né? Ela não consegue nem externalizar, então eles não tentavam pela fala, mas sim pelo desenho. E muitas das crianças tentavam retratar a dor, não o ato. Mas, por exemplo, se desenhava quebrada ao meio, sabe? Então, aquilo ali mostrava para o psicólogo que tinha alguma coisa errada com aquela criança. Ela desenhava toda a família e o pai afastado, só o pai, num cantinho da folha. Para o psicólogo, aquilo ali já tinha um significado. Então, era dessa forma que eles iam fazendo. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, eles têm vários protocolos que eles seguem, que eles tentam para conseguir essas informações. Porque a maior preocupação do profissional é não submeter a criança novamente àquela situação de dor. Né? Ele não pode reviver, imagina, ele ter que contar tudo novamente, é você sentir toda a dor novamente. É uma ferida que não fecha, né? Então, Tem um limite, né? Já Até con- onde eles vão. Exato. Nessa pesquisa de vocês, já aconteceu de algum caso, assim, de os investigadores foram investigar o possível abuso, o suposto abuso ali, e às vezes acontecer de descobrir que realmente foi uma situação ali. Porque eu tenho um amigo meu que, conversando com uma delegada de polícia, que a delegada contou para ele uma história estarrecedora, que chegou, ela prendeu um homem, foi lá, prendeu o cara do nada, o cara trabalhador, jeito normal, prendeu ele, levou para a delegacia e ele lá sem saber o que está acontecendo, perguntou do que está sendo acusado. Na hora que falou que era de abuso infantil ainda, ele falou para ela, ele ajoelhou diante dela e falou, olha, por favor, me acusa de assassinato, me acusa de outra coisa, mas não disso, porque como meus filhos vai olhar para mim? Daí a delegada foi, conversou com a outra criança que estava acusando ele e tudo, e a criança confessou, falou assim, não, é porque eu vejo a forma que ele trata o filho dele, como eu não tenho pai, então eu fiquei com inveja, alguma coisa nesse sentido, a criança acabou revelando, né? Já aconteceu nessa pesquisa de vocês
Porque tem muito esse preconceito também das pessoas achar, muitas pessoas falam assim, como que pode ser invenção também, principalmente porque aqui nós estamos falando de criança, mas tem muitos adolescentes, e daí há muito preconceito também, porque se fala, o adolescente está aflorando ali os hormônios, está tudo ali, então às vezes as pessoas não tem muito preconceito, muita bobagem falando a respeito disso, né? Então, assim, já aconteceu das pessoas, dos investigadores, vamos investigar e descobrir e falar assim, não, então tem método, tem uma forma dos investigadores descobrir que é verdade ou mentira. Tem, eles seguem esses protocolos, eu não lembro o nome que eles usam, mas tem um protocolo que é justamente o primeiro que eles fazem quando a vítima chega no conselho tutelar, que é para conseguir traçar os indícios do que é verdade e do que não é. Tanto no Conselho Tutelar quanto na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Não sei se você lembra, amigo, mas de Campinas, né, nós tivemos uma situação assim que a mãe induziu, né, estava num processo de divórcio e a probabilidade da guarda do filho ir para o pai era muito grande. Então a mãe induziu a criança e fez a criança acreditar que o carinho que o pai dava era abuso. Então a própria criança foi lá no Conselho Tutelar, a mãe falou, olha, ele quer fazer uma denúncia. Mas o conselheiro já estranhou da forma como chegou, entendeu? A mãe levando a criança, falando, a criança quer fazer uma denúncia? Como assim, né? Geralmente não é que assim. Estranho isso. E a criança falava sobre o assunto. A criança não quer, nunca vai querer. Exato. Ela falava sobre o assunto com muita facilidade, como se ela tivesse mesmo decorado, e foi isso. Ela decorou o que a mãe falou para ela, e ela falava exatamente igual. Só que nesse protocolo, se eu não me engano, ela repetiu por algumas vezes, né? E aí ela entrou em contradição. E no final de tudo, acho que a mãe que confessou, né? Foi. A mãe confessou. Isso se enquadra em alienação parental, né? Eu ia perguntar se tem alguma sanção para isso, né? Para mulher, alguma punição que ela induziu. Alienação parental. Tem, né? Porque é cruel também, né? Pegar uma coisa, um ato inocente de carinho e transformar isso em algo tão perverso que é o abuso, gente. Que, gente, para mim, assim... Na boa, assim, é a última raça. Até os criminosos, até os bandidos, as pessoas ruins que estão presos, assim, que acostumaram com a maldade. Até essas pessoas, isso para eles é um absurdo, para eles é inadmissível. Tanto que essas pessoas geralmente não se dão bem lá dentro da cadeia. Né? Então, tanto que, assim, então acho que é muito sério. Assim, a gente vive num mundo, assim, que é muito delicado. De fato, assim, não é nem a casca do ovo, é a pelinha que envolve ali por baixo da casca. Porque é muito sensível, tanto para um lado quanto para o outro. Você pode destruir a vida de uma pessoa, se for numa acusação falsa, né? Mas também, por outro lado, tem a vítima, gente, que não pode ser desprotegida, não pode em momento algum. Então, eu creio que os profissionais, eu até quero ali uma hora conversar com um profissional desse, né? Porque assim, deve ser muito melindroso, o cara deve ser muito sangue frio num momento desse ali para lidar com essa situação. Qual foi o fato que mais chocou vocês assim nessa pesquisa toda, lidando com esse universo? Na minha opinião, foi uma bebê, né? 6 meses, tinha sofrido abuso. Nossa, caramba, 6 meses. 6 meses. Não é nem de imaginar, né, Marcelo? Não, eu vou falar, eu tenho a minha filhazinha, eu sou apaixonado. Toda a vida eu fui apaixonado por criança, sabe? Eu sou criança. Teve esse caso que me chocou, mas teve um que me chocou pelo outro lado, né? Foi um conselheiro que ele... Como é que eu posso falar? Ele meio que falou que a criança tinha culpa pelo que tinha acontecido. Então, conselheiro tutelar. Eu fui conversar com ele, eu saí até de lá, assim, nervosa. Meu esposo estava comigo no dia. Falei, gente, não pode, isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. Eu gravei, ouvi novamente. A gente chegou pro nosso orientador, contou o que tinha acontecido. Ele, não, gente, não é possível. Vocês têm certeza que isso aconteceu? Certeza. Então vamos colocar. E a gente colocou isso no livro. Nossa Deus. A questão do abuso, Lília e Isadora, é só uma pergunta. Tem um limite, é só na questão da parte física em si, ou nesse meio de mídias sociais hoje, essa facilidade celular, né? Ele entra também, ou seja, ele ultrapassa
essa barreira física e ele também se estende à parte de celulares, computadores, ou não? Ele fica só lá mesmo? Nessa parte, quando ele entra nessa seara da internet, já vai para a parte de pornografia, né? Entra como pornografia infantil. Por isso, você tocou num ponto tão importante, a gente aqui nesse papel de fazer um alerta aos pais. Pelo amor de Deus, vigiem os seus filhos na internet. Sabe, é trabalhoso, a gente sabe que é custoso, menino é custoso, vai mexendo em tudo, vai clicando em tudo, mas tem a Deep Web, não é novidade para ninguém, se é, então pesquisem o que é a Deep Web, para que serve a Deep Web. A Polícia Federal vive fazendo investigações pesadíssimas para tentar combater essa pedofilia, né, essa pornografia infantil que acontece na Deep Web. E é dessa forma que acontece, né? Crianças que às vezes têm muita liberdade na internet. A criança é inocente. Nós, como adultos, maduros, responsáveis pela tutela e pela guarda, é que temos essa função de orientar. A criança é inocente, ela quer gravar o vídeo do TikTok mesmo, ela quer dançar, ela quer brincar. Pra ela isso é diversão e tá tudo certo pra ela. A gente é que tem essa maldade. É lógico, a gente é que tem que ter essa malícia por eles, né? Então, é muito fácil. É uma linha muito tênue, essa parte de quando acontece no físico e vai para a internet. Essa facilidade do acesso permitiu que isso acontecesse de uma forma muito mais rápida também. A gente vê casos, eu já ouvi casos e relatos de colegas que trabalham na Polícia Federal, de pais que foram presos dentro de casa e no computador estava lá cheio de fotos de pornografia infantil. E os filhos olhando assim, sem entender nada, né? Como assim? O que está acontecendo? Então, é um mundo meio tenebroso, assim, sabe? Um negócio meio obscuro, que não dá para você dar tanta opinião, porque quando você acha que você conhece, tem muito mais coisa por trás. Né? Tem uma rede aí por trás que trabalha para isso, para fomentar isso, que está ali só em busca de crianças para isso. E tem público, né? Porque e tem público. E é mundial, né? Não é uma coisa assim que é fácil, assim, porque não é uma coisa localizada no estado, no país. É mundo. É um mundo. Às vezes o camarada tá lá do outro lado do planeta lá e consumindo um material pornográfico infantil que eu vou ser sincero, eu não sei se tem um estudo, eu tenho outra, nem sei se eu teria vontade, na boa, assim, eu não sei se eu tenho estômago, não sei se talvez você não tenha. Não sei se meu omeprazol daria conta desse serviço, de ouvir assim, o que passa na cabeça do ser humano de ter atração. Gente, porque, na boa, criança você olha assim, para criança é a pureza. É a pureza, é a inocência, assim, a essência do ser humano. Hoje eu entendo porque que Jesus falou que quem quer ir para o reino do céu tem que ser como criança. Né? Porque ninguém vai herdar o reino do céu se não tiver aquela pureza, a lei, a maldade, criança. Então, assim, é um livro aberto. Então, como que a pessoa pode ter algum tipo de atração? Tem algum transtorno dentro dessa pergunta? Algum transtorno ou é falta de vergonha mesmo? Não, tem transtorno. É difícil falar que tem transtorno, porque o nosso julgamento como pessoa, a gente quer falar que é falta de vergonha, que é falta de caráter, que é desvio de caráter. Mas se eu falar um negócio desse, os psicólogos vão querer me matar, e com razão. Porque, de fato, tem transtorno. Assim como tem a psicopatia, a sociopatia, tem a pessoa... Eu não sei falar o nome para vocês, mas eu sei que tem a doença da pessoa que é viciada nesse tipo de conteúdo. Tem gente que é viciada nesse conteúdo adulto e, infelizmente, tem as mentes doentias que são viciadas nesse conteúdo infanto-juvenil. Faz o corte aí. Jornalista fala que criança, que pedófilo é doença. Não, porque hoje em dia, no mundo aí, onde todo mundo ali nas faculdades de arqueologia do Brasil, né? Assim, todo mundo... Né, assim, as pessoas não entendem. Lógico, normal o cara não deve ser. Eu assim, na minha ignorância, no conforto da minha ignorância, eu falo, eu não quero saber se esse cara é doente. Ele vai ser doente atrás de uma grade ali. Concordo totalmente com você. Né? Mas assim, lógico, eu não nego que realmente, assim como a pessoa que mata, lógico, eu ressalvo por legítima defesa, né? Assim, pessoa agora...
eu acho que também tem problema, com certeza, aqueles assassinos em série, tudo né? Igual falou, né? Tem a psicopatia, né? Tudo normal. Só da pessoa ter atração por criança, gente. Já não tem como ser normal, né? Já não Pelo é menos normal. pra mim, na minha humilde opinião, não tem como tratar isso com normalidade. Sim, Gente, não tem como defender uma pessoa dessa, hoje né? eu vejo as amigas das minhas sobrinhas, eu só vejo essa como criança, assim, eu não vejo, eu vejo como sobrinha. Eu não consigo ter outro tipo de olhar, assim, eu não sei Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus. Não, mas porque assim, eu não consigo entender a mente de uma pessoa dessa, eu acho que jamais, só os psicólogos, uma hora eu quero entrevistar um psicólogo desse para... Eu quero conversar com a pessoa assim, porque eu preciso procurar entender uma lógica, e não, porque eu acho que essa aqui é a grande questão do público. Eu acho que você até fala assim um pouco pelo povão, assim, no sentido assim, lógico, de forma ilegítima, mas falo. Assim, que as pessoas não entenderem, porque realmente não cabe numa lógica humana normal a pessoa ter atração por criança, gente. Sim. Na boa, assim, é algo que fere. Então, assim, pensa, uma criança de 6 meses. 6 meses, gente. É impensável. Assim, e não demonstra arrependimento. Nós temos vários relatos no livro. A gente ficava muito indignada, né? Então a gente perguntava, e a pessoa arrependeu? Não, e o menino que eu voltava a falar, a questão da adolescência. Porque tem muito essa questão. Talvez, não sei se foi o caso que essa pessoa quis culpar a criança. Porque tem muito disso, às vezes, quando é adolescência também é um problema. Porque muitos quer culpar a adolescente, não, porque a adolescência é extrovertida geralmente, porque criança e tal, tá ali com os hormônios todo aflorido, e as pessoas querem usar disso como... Assim, se eu não me engano, ela tinha de 10 para 11 anos, né? Então, essa do conselheiro. Essa aí então também na pré-adolescência ali, isso, né? E a nossa entrevistada, eu vou falar o nome porque não é o nome dela, é o codinome que nós demos, Júlia. Ela também, né? Ela tava nessa faixa aí dos 10 até os 14. Começou bem novinha. Então, começou mais nova, 8, 9 anos ali, foi até os 14. Então, ela entrou na adolescência sofrendo esses abusos por parte do pai. Tem muitas que sofrem, então nem tem consciência, na verdade, que está sofrendo um abuso. Ela passou a ter, nesse momento, quando ela passou para a adolescência, que ela via as amigas com um namoradinho, né? Aquela coisinha de brincar na escola, dei um beijinho, saí correndo. Ela falou, mas peraí, tá errado. Por que minha colega beija outra pessoa e meu pai me beija do mesmo jeito que minha colega beija outro menino? Entendeu? Então, nesse momento, ela percebeu. Mas ela contou pra mãe, como a Lilian disse, a mãe não acreditou, na verdade, né? Desacreditou, falou que era porque... Isso tá no livro, gente, isso é real, isso ela contou, foram as palavras dela. Que a culpa era dela, porque ela levava as amigas pra casa com roupas provocativas, com shorts curtos, e que ela devia se polir nas atitudes, devia se vestir melhor, que isso pararia de acontecer. Não, a mãe falou isso pra ela. Como se roupa justificasse um abuso, né? Se não, vou vestir, começa por aí, tô com né? a roupa, independente, se a criança tá pelada, no máximo eu vou danar pra vestir uma roupa, menina, vai se vestir melhor. Agora, como se roupa justificasse, assim, na boa. Por isso que eu defendo muito que as pessoas falem mais sobre esse assunto. É um assunto doloroso, mas precisa ser falado, principalmente nas escolas. Não com a linguagem que a gente usa, mas falar, olha, se alguém tocar nessa parte aqui sua, conta pra mamãe, conta pra alguém que você confia. Então, assim, precisa ter isso. Eu lembro que na minha época de escola ninguém falava sobre esse assunto, e eu creio que até hoje... E na sociedade, eu acho que até os próprios pais mesmo. Eu cresci com meus pais muito assim, que essa parte de sexo mesmo, assim, era basicamente um tabu. Era um tabu, assim, toda a vida. Para muitas famílias ainda é, né? Dentro desse livro, Lília, Isadora, tá aqui o livro. Esse livro, na verdade, ele é para quem? Ele é um grito de vocês, né, porque viu a falta do assunto. Ele é um aviso para os pais ou para a criança que talvez pode ter acesso a ele, ou é para o abusador em si, para ele ler e ter uma consciência. Para quem que é exatamente esse livro? Acho que ele é um desabafo, né? É um grito de socorro. Não digo que seja para criança, porque pelas palavras que a gente usou nele, pelos termos, né?
talvez para os pais, né? Pros Nessa pais. forma de um alertar alerta. mesmo. É um alerta. alerta. Eu e a Lilian, a gente tem muita paixão por criança, né? Eu tenho 2 afilhados, a Lilian tem 4 sobrinhos. 4 sobrinhos. Então, assim, quando a gente pensava neles, a gente pensava, a gente precisa fazer alguma coisa para falar para as pessoas que não tá tudo bem, sabe? Que não tá certo. Que a gente vem de uma criação onde a gente fala assim pra criança, respeita os adultos. Se o adulto falar qualquer coisa pra você, você respeita. E a gente tá falando de qualquer adulto. Olha a loucura, assim, né? De pensar nisso. Como a gente tá criando os filhos, os sobrinhos, os afilhados e desprotegendo eles na nossa fala. Olha, se um adulto falar pra você, você faz isso, você faça, hein? Eu não quero que você teme, eu não quero que você seja mal comportado. A criança entende o quê? Se o meu pai e minha mãe falou pra mim que eu tenho que respeitar todo mundo, eu tenho que aceitar tudo que todo mundo faz comigo pra eu ser uma boa criança, então eu vou aceitar. Tem que definir parâmetros. Né? É o parâmetro Então, do respeito, que o respeito é uma troca, né? Então, pessoa... na época, quando nós fizemos esse livro, foi nesse sentido. A gente buscou e tinha muito pouco sobre essa bibliografia, sabe? Eram poucos os relatos. Aqui em Goiás, desse trabalho de conselho tutelar, não tinha nenhum livro de pessoas que tivessem ido aos conselhos como nós fomos. A gente não deixou nenhum conselho de fora. Nós fomos no conselho, nós fomos no Ministério Público, no CEVAM, na delegacia, no Instituto Médico Legal. Então, nós fomos em todos os lugares possíveis para entender, de fato, o que acontecia. Né? Então, através desses relatos, a gente tentou mostrar, pelo menos, que tem muita coisa acontecendo, que essa ferida invisível pode estar dentro da sua casa. Essa pergunta, eu queria fazer duas, uma para você e outra para você. Primeiro, para você, onde esse livro está disponível, né, para venda, se já tem um trabalho de marketing nisso. E a outra é para você, estudando, pesquisando esse assunto. Você chega numa casa e você consegue, às vezes, identificar ali por alguns segundos, algum momento, alguma possibilidade que exista isso dentro de alguma casa que você está visitando, de ter algum abuso ali entre pai e filho, entre tio e sobrinha? Douglas, eu fiquei meio neurótica o ano que eu fiz esse livro. Eu não podia ver criança sentada no colo de ninguém, que eu queria ir lá e tirar a criança. Porque você fica com muito medo, você fica com muito receio. Sim. Eu passei, sim, a ter um olhar mais cuidadoso com as crianças. Hoje, por exemplo, eu não falo pro meu afilhado respeitar qualquer pessoa. Eu falo para ele respeitar o papai e a mamãe. Mas isso não pode acontecer. Então, se acontecer, nem o papai e a mamãe você precisa respeitar. Porque tem um limite, o seu corpinho é seu. Ninguém pode pegar no seu corpinho sem a sua permissão. Então, hoje eu passei a observar com muito mais cuidado. Eu consigo perceber na criança. O adulto, às vezes, ele tem uma reação muito nervosa, sabe? É meio que ele percebe. Se ele perceber que você tá vendo alguma coisa de diferente, ele desconcerta totalmente. Totalmente. E a criança, ela já tem um traço, assim, de personalidade. Não que seja uma regra, mas de acordo com tudo que nós vimos, ela já é uma criança mais quietinha, que tende a falar menos, que gosta muito de ficar num cantinho desenhando. E através dos desenhos, se você parar para olhar, você vai conseguir perceber muita coisa também. Criança que desenha um coração partido, crianças que desenham uma casa sem estar encostada na folha, né? Tipo assim, tá voando, tá no imaginário. Então, são várias coisas que você vai aprendendo e apurando o olhar para perceber. É ruim de perceber, é estranho você olhar e imaginar que pode estar acontecendo, mas é necessário. É porque há uma tendência, parece, das pessoas, principalmente quando é uma coisa muito grave, assim, de negar. Assim, você não quer acreditar assim, naquele fato. É o primeiro momento, né? A negação. A tendência, eu acho o seguinte, eu sou muito presente com meus filhos. Eu acompanho cada centímetro do crescimento deles. Eu senti cada cheirinho de bebê deles. Bom demais, né? É ótimo. Então, assim, eu acho que hoje eu conheço meus filhos. Eu sei, assim, quando tá o Davizinho, o meu menininho que tem 6 aninhos agora, eu sei quando ele tá, os meandros da personalidade dele. Sim. Eu conheço, eu sei quando... Porque eu sou muito próximo. Eu acho que hoje em dia tem faltado muito por parte de muitos pais, talvez seja isso também, essa proximidade, conhecer o seu filho.
conhecer o seu filho. Porque eu acho que a dificuldade que muitos pais têm, muitas vezes também, de identificar certas questões de comportamento, é por muitas vezes ser muito distante. Sim. Ainda mais nessa vida louca que pai trabalha, mãe trabalha, tá todo mundo lutando pela vida aí e tal, né? Não é igual aquela coisa que tinha antigamente, que o pai era o provedor, trabalhava fora e a mãe cuidava dos filhos e ficava ali. Não, hoje mudou essa dinâmica, né? Hoje a dinâmica todo mundo lutando, porque nós vivemos num mundo muito louco, né? E então, assim, talvez esse distanciamento que tem, Com certeza. que tem assim, porque eu não sei se é porque eu, pelo menos comigo, experiência pessoal, eu conheço meus filhos, eu conheço as nuances da personalidade dele, quando ele está com treta, quando não está, né? Tem uma pequenininha lá de 2 aninhos que quando o silêncio está grande demais, quando o silêncio está grande, a treta, a baguncinha está feita, com certeza. Então eu acho que está faltando muito dos pais ser mais próximos dos filhos, porque eu já vi alguns psicólogos falar, olha, pai, toma nisso que você até falou. Toma cuidado com o comportamento dos seus filhos, né? Seja perceptível nos detalhes, porque igual você falou, criança não vai, né? Ela não expõe certas coisas assim, ela não vai chegar e sair abrindo assim, você falando, ainda mais até porque geralmente o abusador já trabalha muito a cabecinha. Ele sempre é quase que um padrão também, né? Ele sempre fala, olha, o papai vai ficar muito triste se você contar isso pra ele, né? Quando não é o próprio pai. Então ele pega a pessoa de referência mais próxima da criança e inverte o jogo, né? Ele trabalha o psicológico da criança. Olha, você vai deixar a mamãe muito triste se você contar isso pra mamãe. A mamãe vai ficar muito triste com você, ela vai te bater, ela vai te deixar de castigo. Então você não pode contar. Então a criança, ela entra num ciclo abusivo muito forte. Se não houver essa atenção dos pais, dificilmente o pai por si só vai conseguir romper com esse ciclo. Entendeu? Então demanda, sim, muita atenção, muito cuidado e não terceirizar essa responsabilidade que é do pai e da mãe. Né? Se você decidiu ter filho ou se veio até escapulido, continua sendo bênção e a bênção ainda é sua, então você tem que ser responsável por ela, não tem como terceirizar isso. Tem um amigo meu que esses dias eu achei interessante, ele com as filhas, eu posso ir dormir na casa das minhas primas, dos meus primos, das minhas tias e tudo. Ele falou, não, ele tem um cuidado assim, muito grande, exatamente assim, não sei se é por esse motivo, eu não estou aqui colocando isso em questão, mas eu vejo, hoje o zelo, hoje tem que estar atento, não pode estar confiando, porque geralmente o problema vem da onde menos se espera, né? Não pode confiar. Então, assim, eu creio que vocês teve que fazer algum tratamento quando depois que terminou isso? A gente conversou muito, né, amiga? A gente se apoiou muito. Eu e as pessoas que estavam ao nosso redor, coitados, sofreram junto, porque a gente só falava disso o tempo todo. A gente se encontrava para tomar um café fora da faculdade, falava disso. Já tem alguma editora que já fez alguma proposta para publicar esse livro? Então, antes de responder a pergunta do Douglas, sobre o que a Isadora falou, sobre ficar neurótica. Eu tive pesadelos com isso. Então, a criança emite sinais, né? E eu ficava tentando captar esses sinais nela. Eu ficava pensando, gente, por que essa criança está triste? Por que ela está isolada ali? O que está acontecendo? Tem que falar com a mãe dela, tipo... E o meu cuidado com os meus sobrinhos já era grande, né? Então, depois de passar por isso, dobrou. Então, agora, sempre que eu posso, eu sento para conversar. A gente tem que ter um tempo para as crianças também, né? Tem. Eu sei que o dia a dia é puxado, é corrido. A gente não tem paciência com os pequenos, mas a gente tem que sentar, tem que ouvir o que eles têm para falar, como que foi na escola. Porque também pode acontecer na escola. Um coleguinha mais velho que quis tocar a criança. Então, assim, a gente tem que ter esse tempo para ouvir também. Tem que ter mais paciência. Não, na boa, eu acho que o pai que não tem tempo para as crianças, eu acho que eles, assim, perde. Porque eu curto, eu viro criança, eu saio cantando Hakuna Matata com meus filhos no meio da rua. De pegar eles, colocar os dois num carrinho de mão e sair correndo na calçada, isso aí é o básico. Então, assim, eu curto, eu viro criança, eu acho que os pais que não
não fazem, não brinca, virar menino. Eu acho que curtir a criança basicamente é isso, é virar menino. E outra, ser amigo dos seus filhos. Eu procuro, lógico que eu sempre defino para o meu filho, delimito os limites da amizade e da paternidade, né? O momento que eu sou pai dele, né? O momento que eu tenho que corrigir, o momento que eu tenho que impor os limites para ele, mas em termos de confiança, dele confidenciar para mim os seus medos, os seus sonhos, as coisas, que jamais precisa mentir para mim. Então, meu filho, eu nunca ameacei meu filho de bater nele ou ameaçar castigá-lo por ele, porque tem esse lado também. Sim. Que muito, você disse aí que o abusador, ele toma isso, seu pai vai te pôr de castigo, vai bater em você, porque muitas vezes tem essa cultura, não, do pai, qualquer coisa de errado da criança, eu vou pôr de castigo. Tem medo do pai, eu não estou pregando aqui não estabelecer limite com as crianças, não ter as correções. Eu ainda guardo muito assim, o método antigo ainda, mas assim, você tem que ter a confiança da criança. A criança tem que sentir que ela foi punida, ela sabe por que foi punida, não foi porque você ficou nervoso, mas porque ela fez algo errado, ok, está delimitado, mas ela tem que ter aquela confiança que se ela contar algo que ela fez, ela não vai ser punida porque ela contou. Porque quando o pai começa a quebrar esse elo de confiança, né, ela contou algo ali que ela fez algo de errado, não quebrou, estragou alguma coisa e tudo mais, e o pai fez aquela laje, ameaçou, a tendência da criança a se fechar. E o abusador, ele tira muita vantagem em cima disso. Com certeza, porque ele já conhece a estrutura familiar. Aqui a gente está falando do abuso que acontece no seio familiar, né? Familiar envolve os amigos, as pessoas próximas, então a pessoa já conhece a estrutura da sua casa, ela sabe onde ela pode ir, como ela pode fazer e como ela vai envolver seu filho. Ela sabe tudo que ela precisa fazer, você já deu todos os parâmetros para ela, ele já sabe que você tem o costume de castigar, de bater, de penalizar, né? De punir. Não que não tenha que punir, é isso que você falou. Não tô falando aqui, deixa a criança fazer o que quer, não é isso. Mas essa quebra do laço de confiança, o abusador, ele já sabe que não existe essa confiança entre pai e filho. E é aí que ele entra com tanta facilidade. Porque ele não vai chegar abusando, ele vai chegar conquistando. É um processo. Então, ele vai conquistar a confiança da criança, aquele presentinho que ela queria tanto. Deixa eu levar ela para passear no parquinho, ela tá ficando tão sozinha aqui em casa. A mãe, coitada, tão sobrecarregada, pensa, glória a Deus que vai levar essa menina para passear um pouco. Né? Mas não sabe onde tá deixando a filha aí. E aí ele vai conquistando. É uma conquista. Ele conquista a criança, ele conquistou a confiança, aí ele vai agir. E eu acho que essa questão da internet, existe um perigo aí também, que pra gente que é pai é muito confortável. Eu já me peguei fazendo isso. A gente cansado, meio desanimado. Mas não, meu filho, vai ver desenho. Vai lá pro computador, vai assistir alguma coisa, né? E deixar a criança, e não acompanhar. Então, porque é muito confortável pro pai, porque o medo do pai não é do parente próximo. Esse que eu acho que é a grande questão, a armadilha. Com certeza. A armadilha está exatamente nisso daí, porque a gente tem medo do estranho da rua, né? E tudo. O inimigo pode estar dentro da sua casa. Né? Então a gente tem medo do estranho. Daí a gente nunca se prepara ali para o ambiente familiar, lógico. Para pensar, família da gente jamais, né? Então, assim, muitos pais não preparam. Enquanto a internet desconecta ainda mais. Porque assim, é confortável, você vê a criança tá quietinha ali e tal, assistindo, e na sua cabeça tá assistindo um desenho, ou tá vendo alguma coisa infantil ali, e muitas das vezes tá numa situação ali de exposição, Dentro do que você estava falando aqui sobre a questão de se preparar pro de fora, não pro de dentro. A gente até cresceu, né? Não receba balinha de ninguém, né? Mas dentro de casa, às vezes, passava desapercebido, e é o que mais acontece, né? Com certeza. Mais acontece. Família, amigos, né? Já aconteceu, assim, de situações, assim, que realmente vocês olharam, assim, e falaram assim, gente,
Como é que foi para vocês? Porque eu tô tentando assim entrar lá naquela época. Eu sei que é bem difícil, mas lá para vocês, ver aquela história assim. Como é que foi para vocês assim? Tipo de 6 meses, que A de 6 meses, a outra que o Como é conselheiro que foi esse colocou culpa, impacto né? assim na hora para vocês? Como vocês lidam com isso aí, na hora, né? Naquele momento ali assim? Que eu sei lá, igual se eu houvesse um profissional lá que falou que é culpa da criança, eu não sei se eu daria conta de me segurar. O pior, assim, não era ouvir lá na hora, porque a gente ia muito bem preparada, sabe? A gente fortalecia um pouco a mente. Então, não era, pra mim, não era ali na hora. Era ouvir e escrever sobre isso, sabe? Ouvir a gravação, escrever, colocar isso no papel, era o pior, porque normalmente a gente transcrevia à noite. Eu e ela trabalhava, a gente fazia isso no tempo que dava. Então, quando eu tava à noite, dentro do meu quarto, só eu e meu notebook ali, que eu ia escrever, que aí eu ia pensar, que aí o assunto entrava na minha cabeça mesmo, e aí eu já não dormia. Então, foram 6 meses, né, amiga? Sim, 6 meses. 6 meses de muita luta. Eu fiquei meio transtornada. Até hoje eu tô sofrendo com isso. Eu acho que em termos de política pública, para lidar com essa temática, é mais uma questão de um trabalho preventivo nas escolas, né? Eu acho que é algo assim. Será que tem hoje nas escolas? Precisa ter. Como a Lilian disse, não é explicar ato sexual, não é falar de sexo, é ensinar a impor os limites. Impor limite, E precisa demais, assim, de uma qualificação para os conselheiros. Todo o meu respeito àqueles que são honestos naquilo que fazem, sabe? Mas esses que estão ali, que reforçam na vítima que ela é culpada, pelo amor de até Deus. porque os critérios para conselheiro tutelar não tem, né? Não, na verdade, eleição. isso. É uma eleição que tem, o cara é eleito pela comunidade ali e tal, e vai lá exercer. Não tem nenhum critério técnico, né? Não, o cara tem que ser formado. Eu acho que seria até uma pauta dos psicólogos levantar essa bandeira. Pra vocês né? terem Não, o cara tem que ser formado em psicologia infantil, Concordo. ser um profissional, assim, porque vai lidar com coisas, gente, muito melindrosa, lidar com criança e adolescente ali, o adolescente, por causa das suas nuances da própria adolescência, da própria idade em si, tem que saber lidar com aquilo dali, que, né, é um ser humano ali que é muito esperto, muito inteligente. Se não for um profissional, né, daí cai nessa armadilha de um cara Você desse tocou num despreparado, ponto né? delicado, porque nós ouvimos de vários conselheiros. Eu não sei se isso está no livro, eu não sei nem se eu poderia falar, mas eu vou falar assim mesmo. Corte, olha. Dos conselheiros relatarem para nós que às vezes não tinham combustível para ir atender uma ocorrência, entendeu? De chegar lá e a pessoa tá com uma faca e com a criança do lado e eles não terem nada. É só ele, vai a pessoa, entendeu? É só a pessoa, ela vai com a cara e a coragem. Se der qualquer problema, é ela por ela que tá ali para se defender. Então a polícia não vai junto, claro, pode acionar, pode. Mas assim, não é uma regra, entendeu? Não tem ninguém, uma força de segurança, alguém que vá para proteger esse conselheiro também. Então ele vai com a cara e com a coragem para resolver um problema, entrar dentro da casa de outra pessoa para tirar a criança lá de dentro. Então, quando você para para pensar, o problema ele vem lá de baixo, entendeu? Não é só a estrutura familiar. A estrutura familiar é o ponto alto dessa máxima desse problema, mas a gente vem do problema da política pública lá de baixo, que perpassa pela escola, que vem pelo conselho tutelar, que não tem profissionais qualificados para isso, que não tem verba pública para isso, não tem estrutura. O conselho tutelar é quente. Vocês já entraram num conselho tutelar, gente? É quente, é um lugar desagradável. Um ou outro na sala da diretoria que tem um ar-condicionado, mas o resto das pessoas se viram como dá, entendeu? Aquele calor insuportável, você lidando com um tema tão delicado, tenso o tempo todo, e você não pode contar nem com a estrutura física. Ah, não, a gente precisa atender uma ocorrência. Ah, não, mas não tem combustível. Ah, como que a gente vai? Ah, não, a gente não vai. Volta, senta todo mundo. Percebe o quão delicado é isso? Tanto que é complexo. Uma criança precisando de socorro, você não tem combustível no carro para sair para atender essa ocorrência. Porque na verdade, assim, eu acho que assim, é uma questão conjuntural, falta toda uma estrutura, treinamento, porque assim, poxa, eu
Eu não tenho gasolina no meu carro, eu ligo para a primeira viatura que tem. Eu me viraria, ou seja, eu estou falando aqui no conforto da minha ignorância. Igual eu falei, entrei num conselho tutelar uma vez na minha vida, então eu fico nesse conforto para falar aqui como um total ignorante do assunto, assim. Mas assim, eu falo assim, pelo meu instinto, eu não deixaria quieto. Não tem gasolina, eu vou deixar que não, eu vou acionar, vou pedir uma viatura para ir lá, acompanhar e tudo. Então eu acho, assim, no meu ponto de vista, assim, que falta, assim, não é levado a sério, parece. Essa questão dos conselhos tutelares, eu acho, primeiro, devia ter profissional, ter treinamento para esse profissional, como proceder. Não é eu ir lá com a cara e a coragem, não, eu vou chamar uma viatura, não, vou ter um acompanhamento delegado na delegacia, vem aqui, eu preciso de Só para deixar claro, essa questão do conselheiro foi foi a exceção que a gente encontrou. Os outros, sempre muito dedicados, preocupados com a situação. E esse, só para vocês terem noção do grau de falta de preparo dele. Ele falou, eu lembro até hoje, eu lembro da voz dele. Isso nunca saiu da minha cabeça. Ele falou que era só costurar o ímen da criança que estaria novo de novo. Nossa, era nojento. Não tem preparo nenhum mesmo. Não tem nenhum tipo de preparo. E assim, não era uma pessoa... Na verdade, ele não devia estar lá, Claro né? que Eu acho não, que devia claro ter que um não. cara que tem uma posição dessa, lidando com... Eu acho que ele nem devia estar lá. Eu acho que seria passivo até de uma denúncia, uma situação dessa. Não houve denúncia nessa época aí. Falta o que vocês têm, né? Que é cuidado pela criança, que é o amor pela criança. Tá lá só simplesmente pelo que nós vemos aqui por esse relato, né, Marcel? Pelo dinheiro e por ter um emprego, infelizmente. Sim. Parece que é isso. Assim, realmente é uma pessoa totalmente desqualificada. Não devia estar lá. Mas já tem, assim, alguma editora, alguém que já propôs? Se não, ó, gente, ó. Infelizmente, não. Nós só imprimimos alguns exemplares que a gente guardou pra gente mesmo, mas é o nosso sonho ainda, né? A gente tem Ainda PDF. O PDF a gente pode organizar direitinho um link, Então, uma se maneira de alguma compartilhar. Se alguma editora quiser, alô, momento da publi aqui, por gentileza. Não, mas eu acho que é importante, igual vocês fizeram a pesquisa, não acharam material falando, assim, eu acho que eu já vi material de psicólogo falando, né, de um profissional ou outro falando, mas assim, de uma pesquisa igual vocês, foi a campo, ver a realidade, o mundo real ali, eu acho que realmente... Eu nunca ouvi falar mesmo, não. Então, acho que é uma questão até de utilidade pública esse material. Com certeza, mas não deixou de ser um sonho nosso, porque a vida vai passando tão rápido e a gente vai, às vezes, deixando alguns sonhos para depois. Sim. Mas eu sou muito espiritual e eu acredito que Deus faz todas as coisas no tempo certo. Então, talvez essa seja, né, o nosso chama para poder retomar isso, para poder mostrar para a gente que a gente precisa voltar a falar sobre isso, atualizar com novos dados, trazer novas perspectivas, né, novas visões e buscar um patrocínio, buscar uma editora que queira apoiar essa causa, porque de fato é muito válido. É isso aí. Então você que, ó, dono de editora aí, ó, isso aí. Material fantástico aí, tema fantástico, tá faltando no mercado, então... Tá aí a oportunidade aí, gente, ó. Justamente. Pessoas que amam também. Ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro e conscientizar o povo. Pessoas que amam também as crianças, né? Uma coisa boa. É isso aí, gente. Foi um prazer. Muito obrigado. Esse ter citado o convite nosso. Foi muito bom esse bate-papo nosso. Prazer é todo nosso. Muito obrigada. Poder falar sobre um trabalho de conclusão de curso que mudou tanto a nossa perspectiva de vida, né? Mudou o nosso olhar, mudou a nossa forma de encarar as coisas, o nosso cuidado pelas crianças, saber que a gente pode alertar os pais, né? Que às vezes também estão desinformados, né? Sem perceber que precisam fazer alguma coisa. É muito bacana. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Valeu. Faço das palavras da Isadora as minhas. Muito obrigada pelo convite. Esse é um projeto muito, muito importante na minha vida, que, se Deus quiser, a gente vai dar continuidade a ele. E estamos aí. E vem mais ele aqui no Dialogando. É só convidar. É isso aí. Eu tô saindo. Já tá feito. Eu tô saindo daqui hoje, Marcel, com um pedacinho de... Não tem essa palavra, né? De ato paranoico, né? Vocês tiveram bastante, mas só de conversar aqui um pouco a gente já fica meio assim, com aquele compromisso particular de prestar mais atenção com as crianças, né?
para tentar entender e ajudar no que E for quem possível. quiser entrar em contato com vocês, tiver algum editor que quiser entrar em contato com vocês, como é que faz aí? Pode ser pelo WhatsApp ou então pelo telefone 629-8176-3099, repetindo, 629-8176-3099. Nesse fala Se tiver diretamente algum comigo. link, às redes sociais, nós vai colocar o link na descrição. Perfeito, A pessoa tá pode bom. clicar, pode ir atrás. Eu acho que vai ser legal. Tá bom, gente? Valeu demais. Vai curtindo, Muito compartilhando obrigada, aí, viu? O prazer é nosso, viu, Lili? Oportunidade única de falar de um assunto muito importante para a sociedade. Ah, esse tema aí precisa ser falado, mas nós vamos falar, dependendo do dialogando aqui, nós vamos dialogar muito sobre esse tema, trazer outros profissionais também. Que bom. É importante, né? trabalham. Ter pessoas assim, né, Marcel? Se Eu não falei tem- mal dos conselheiros tutelares, né? Trazer uns conselheiros tutelares aqui para falar também, né? Talvez me xingar, contrapor o meu argumento Não vou aqui, separar a né? briga, não. Eu tô falando. Aqui é o Dialogando. Não, mas é isso aí, gente. Muito obrigado por estar conosco até agora. Clique aí, ó, compartilhe, curte, comente aí, coloque aí nos comentários a sua opinião, seu ponto de vista, alguma experiência sua aí. Valeu, gente. Valeu, Dogão. Falou, Marcel. Tamo junto, é Obrigada, nóis. Até a tchau. próxima. Obrigada. Tchau.